E hoje nós vamos continuar falando das nossas colunas de sustentação da igreja. E eu queria ler um texto que está lá em Mateus 28, texto bastante conhecido, a partir do verso 18, conhecido como a Grande Comissão. Mateus 28, a partir do verso 18 até o verso 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que coisa maravilhosa de ouvir o Senhor dizendo para mim e para você que Ele estará conosco até o final dos tempos. Você crê nessa verdade? Amém. Esse amém está muito fraco para quem crê, né? Amém. Crê, irmão? Amém. Glória a Deus, porque Ele está conosco, porque nós não estamos sós. E hoje nós vamos falar da coluna serviço. E olhando esse texto, eu comecei a refletir e comecei a enxergar algumas das colunas que nós estamos estudando aqui nesse texto. Quando Jesus vai dizer aqui: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. No momento que eu e você reconhecemos que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, nós estamos adorando e glorificando a esse Jesus. No momento em que nós reconhecemos a grandeza desse Senhor, que afirma que foi-lhe dado toda a autoridade, nós estamos adorando a esse mesmo Jesus. Então aqui nós temos a coluna da adoração. E na sequência do texto, ele vai dizer: portanto, vão. Em outras versões vai dizer ide, em algumas outras vai dizer indo. Isso é a coluna evangelize. O pastor Flávio expôs aqui. E na sequência, façam discípulos de todas as nações, o discipulado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhe ordenei. Aqui nós teremos aqui ao final, e eu sempre estarei com vocês até o final do tempo. Jesus está conosco, nós estamos nele, isso é comunhão. E o serviço? Eu não posso evangelizar sem serviço. Eu não posso discipular sem serviço. Eu não posso adorar sem servir. Então eu consegui encontrar e entender, aqui nesse texto da Grande Comissão, as colunas de sustentação que nós estamos estudando. E nós vamos falar de forma mais precisa sobre serviço hoje. E a palavra serviço, ela tem lá na Bíblia, no grego, a palavra diaconia. Ela aparece 33 vezes. Algumas vezes em forma de diaconeu, que significa servir, o verbo servir. Algumas vezes aparece diaconia, substantivo, serviço. Em outras vezes vai aparecer diácono, substantivo. No hebraico ainda temos o termo abdá, que é serviço, ou abed, que é servo. Esse serviço ele não vai envolver apenas os nossos bens, os nossos recursos materiais. Esse serviço ele vai englobar todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso coração. 2 Coríntios 8:5 vai dizer assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também se deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Efésios 4:12 ainda vai dizer: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo vai chamar essas funções chamadas carismáticas, que são exercidas dentro da igreja, de serviços, diaconia. 1 Coríntios 12, 5, ele vai dizer: e também há diversidades de serviços, diaconia, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, agindo em mim e agindo em você, gerando em nós o desejo de servir a Deus, de servir ao próximo. E para falar dessa coluna, eu separei 5 aspectos aqui do serviço para que nós possamos refletir essa noite. O primeiro deles é que você e eu fomos chamados para servir. Foi o próprio Deus quem nos fez para servir. Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele nos trouxe, Ele nos criou para que nós realizássemos as boas obras que Ele planejou. Com o Senhor não existe acaso. Em tudo há propósito. Deus tem um propósito específico na minha vida. E Deus tem um propósito específico para a sua vida. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para servir a Deus. E você foi chamado para servir ao próximo. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o serviço. O que Deus disse a Jeremias, quando Deus chama Jeremias, Ele vai dizer assim: antes de o formar no útero da sua mãe, eu o escolhi. Receba isso de Deus essa noite. Receba isso de Deus. Deus falando para você. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Creia que Deus tem uma obra especial para você realizar. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu ao acaso. Deus separou você para uma obra específica, para que você realize um serviço específico. É para isso que você nasceu, é para isso que você foi criado. Todos nós somos eleitos como ministros de Deus. Todos nós somos chamados ao serviço do Senhor. Fora da igreja, todos nós devemos ser um missionário, aquele que anuncia as boas novas. As pessoas precisam ver Jesus Cristo em mim e em você, mas não somente por meio da nossa palavra, mas principalmente por meio do nosso testemunho, das nossas atitudes, das nossas ações. Você é um missionário. Alguém falou ontem aqui que no domingo, na quinta-feira, a gente se alimenta, recarrega, mas quando sai daqui que vai lá para fora, nós precisamos estar a serviço do Senhor. Nós precisamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Para isso nós fomos criados, para isso nós fomos chamados. Efésios 4, 11 e 12 vai dizer: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Ontem Tijuca falou muito bem aqui sobre o corpo, sobre a importância de ser corpo, sobre a importância de cumprir o nosso papel nesse corpo. Então é preciso que nós tenhamos consciência que nós temos um papel a exercer, que nós somos parte importante desse corpo, que nós temos funções a desempenhar. O ministério, ele é mais do que uma base de serviço, é um propósito de Deus para a nossa vida. E esse propósito é um pilar, é uma coluna essencial na vida de cada cristão e na vida da igreja. Sem essa coluna serviço, a igreja fica desequilibrada, fica incompleta. Ela não consegue cumprir o seu papel de igreja. Portanto, você é peça fundamental na sustentação desse corpo. Você foi chamado
para servir. A segunda verdade que eu queria trazer para refletirmos: o coração salvo, ele tem o desejo de servir. Se eu não consigo sentir amor pelos outros, se eu não consigo prestar atenção nas necessidades do outro, se eu não me sensibilizo com o que o outro precisa, se eu só consigo olhar para os meus próprios interesses, então eu tenho que me questionar se verdadeiramente o Espírito Santo está aqui comigo, se verdadeiramente esse Cristo nasceu na minha vida, se ele tem feito diferença. Porque o coração verdadeiramente regenerado, ele anseia por servir. A sogra de Pedro estava doente, com febre, e o Senhor a curou. E o texto vai dizer que imediatamente após ser curada, o que ela fez? Ela passou a servir. No momento em que ela foi curada pelo Senhor, ela vai usar desse dom de saúde que recebeu do Senhor para ajudar os outros, para servir. Portanto, nós somos abençoados para abençoar outras pessoas. Nós somos salvos para servir outras pessoas. Nós não somos salvos para ficar esperando o céu chegar, queridos. Desfrute da bênção que você recebe do Senhor e seja você um canal de bênção. Você já se perguntou por que é que quando nós aceitamos Jesus, nos convertemos, estamos salvos? Por que o Senhor não nos leva? Por que a gente permanece no meio do que a Bíblia chama de uma geração perversa e corrompida? Se eu já fui salvo, eu permaneço aqui, queridos, porque eu tenho um ministério, eu tenho um serviço a realizar. Eu preciso estar à disposição dos irmãos, eu preciso estar à disposição do próximo, eu preciso estar à disposição do Senhor. Ser servo significa desistir do direito de controlar a sua própria agenda e permitir que o Senhor a interrompa, a modifique a hora que Ele bem entender. É entregar o controle da nossa agenda para Ele. Isso é ser servo. Ser servo é estar totalmente à disposição do Senhor para o que Ele quiser realizar por meio da minha vida. Tem uma terceira verdade que eu queria trazer. Toda vez que o Senhor lhe chama para realizar algo, para realizar uma missão, Ele vai lhe capacitar com os dons e talentos necessários para a realização daquilo para o qual você foi chamado. Se o Senhor lhe chamar para cantar no louvor, Ele vai lhe dar o dom de ter uma voz para cantar no louvor. Nós ouvimos aqui o pastor Flávio falando que ele não tem dificuldade nenhuma de evangelismo pessoal, ele tem uma habilidade diferenciada. Ele foi chamado para isso e o Senhor o capacitou para isso. Ele não faz bem porque ele é bom. Ele faz bem porque o Senhor o capacitou para realizar aquilo para o qual ele foi chamado. Muitas vezes você pode estar se perguntando assim, mas pastor, eu não consigo identificar o meu dom. Eu não sei por que eu sou bom. Se coloque à disposição. E o Senhor vai lhe chamar e vai lhe capacitar. É engraçado quando muitas pessoas ficam inventando uma série de desculpas para não servir. Não sou capaz, não tenho tempo, não tenho habilidade. Que desculpa você tem dado, querido, se você não está envolvido em nenhum serviço do Senhor? Que desculpa você tem dado? Abraão era velho. Jacó era inseguro. Moisés era gago. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Davi teve amante. Tinha
tinha sérios problemas em administrar sua família. Elias tinha ideias autodestrutivas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Pedro era impulsivo, temperamental, explosivo. Tomé duvidava. O apóstolo Paulo tinha uma saúde frágil. Timóteo era tímido. Olha quantas pessoas que a gente poderia considerar desajustadas aí, mas todas elas foram usadas poderosamente por Deus, porque o poder não é meu e nem seu, o poder é daquele que nos chama. Ele pode usar você do jeito que você é. Ele é o dono das habilidades, ele é o dono dos dons. E a palavra de Deus diz que ele dá os dons de acordo com a sua soberana vontade. Então, se Deus chamar você, meu irmão, não arrume desculpas. Não diga que não é capaz, porque é Ele quem capacita. O que você precisa fazer é se colocar à disposição do Senhor para realizar aquilo que Ele tem preparado para você, para que você seja, sim, um canal de bênção na vida de outras pessoas e para a edificação do corpo de Cristo. Quanto do seu tempo você tem utilizado o serviço de Deus, o serviço do Senhor? Muitas vezes nós alegamos que não temos tempo. Não dá, não tenho tempo. Às vezes você convida alguém para levar uma coisa. Meu irmão, desculpe, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas às vezes passa. Outro dia lá na casa de casais, meu irmão falou assim: pastor, eu estava cronometrando, tem um dispositivo lá que mede quanto tempo você passa nas redes sociais, não é isso? Ele disse que colocou lá para medir, no final do dia ele tinha passado 10 horas. De 24 horas, ele passou 10 horas nas redes sociais, nas diversas redes sociais. E aí você convida o irmão para fazer o serviço, para fazer a obra, e ele vai dizer: não, mas eu não tenho tempo. Todos nós temos tempo, nós temos 24 horas. Deus lhe dá todos os dias. Você precisa administrar como um bom mordomo essas 24 horas que o Senhor lhe dá. E aí, queridos, vai dar prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Que lugar Deus tem ocupado nas suas 24 horas? É só o tempo que sobra quando você não está fazendo nada, não fazendo nada agora, aí eu vou dar uma lidazinha na Bíblia, sabe? Não dá para fazer de conta com Deus, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Você pode dar desculpa para mim, para o pastor Paulo, para a igreja, mas o Senhor conhece o seu coração. Não se iluda, porque você não ilude a Deus. Como você tem administrado o seu tempo? Pedro 4,10 vai dizer assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Administre fielmente o seu tempo. Se livre desses roubadores de tempo, porque o nosso tempo tem sido roubado por bobagens, por coisas que não edificam. E a obra de Deus aí por fazer. Jesus Cristo disse que a seara é grande. Precisamos rogar a Deus por trabalhadores. Precisamos orar a Deus para que Ele desperte no coração dos trabalhadores o desejo de servi-lo. Porque tem sido difícil, queridos. Cada vez menos pessoas dispostas a servir. Porque a dinâmica desse século é que eu preciso ser servido, eu sou especial, eu sou o bom, eu sou o centro do universo, tudo tem que girar em torno de mim. Eu sou. Muitas vezes até nas músicas que a gente canta, eu. Cristo precisa ser o centro, não eu o centro. É Cristo que é o centro. Para mim e para você, cristãos,
Servir não é opção. Não é para ser encaixado no tempo que está sobrando na nossa agenda. O servir é a essência da vida cristã. Não existe, não pode existir vida cristã sem serviço. O meu coração regenerado, sarado, curado, transformado, ele precisa desejar, ele precisa ansiar servir. É muito comum ouvir pessoas dizerem assim: olha, eu estou procurando uma igreja que atenda as minhas necessidades e que eu seja abençoado. Olha, eu vou para aquela igreja, porque ali eu vou ser abençoado. Mas é difícil você ouvir alguém dizer assim: olha, eu vou ali para aquela igreja, porque ali eu posso abençoar, porque ali eu vou ser útil, porque ali precisa de mim. Nós só queremos ser abençoados. Mas nós precisamos inverter essa lógica. Eu preciso me colocar à disposição do Senhor para abençoar, para ser instrumento de bênção, para servir. Porque a gente viu lá no primeiro item, nós fomos criados para servir. Quarta verdade. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Vimos isso um pouco ontem, essa dinâmica. Quando uma parte do nosso corpo para de funcionar, nós adoecemos. Imagina aí, que de uma hora para outra, o seu fígado dissesse assim: olha, eu agora resolvi viver por conta própria. Não quero servir esse corpo, só quero ser servido. E aí o fígado para de exercer as suas funções. Ele só quer ficar se alimentando. O que vai acontecer com o nosso corpo? Nós vamos minguar até morrer, porque o fígado é um órgão extremamente importante. Se ele parar de funcionar, nós morremos. E como é que você, que faz parte de um corpo, você simplesmente muitas vezes cruza os braços e fica somente esperando ser alimentado, ser servido? Eu vou lá no domingo, faço todas as exigências, o louvor tem que cantar as músicas que eu gosto, porque se não cantar eu vou reclamar, sabe? Eu vou reclamar da mensagem do pastor, porque o pastor falou assim, porque falou assado, eu queria ouvir isso. Às vezes você só está disposto a ouvir mensagem de autoajuda, não quer ser confrontado no seu pecado. Parece que o culto tem que ser voltado para você e não para Deus. Porque o culto tem que me agradar. Queridos, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, o que importa é que o Senhor se agrade do nosso culto. Nós precisamos abrir mão desse pensamento egoísta, de tudo voltado para nós mesmos. Precisamos funcionar como corpo, e que cada um cumpra a sua parte. O corpo morreria. Nós temos visto milhares de igrejas locais que estão simplesmente morrendo porque os seus membros, eles não têm vontade de servir. Eles querem somente ser espectadores. E o corpo sofre, o corpo vai minguando. Quando terminar a nossa vida aqui, a nossa passagem aqui, a palavra de Deus diz que nós compareceremos diante do grande trono do Senhor. Você já pensou nisso? Um dia você estará diante do Senhor e Ele vai avaliar a forma como você serviu durante a sua vida. A Bíblia diz assim: cada um prestará contas pessoalmente a Deus. Você já pensou nas implicações disso? Imagina se Deus, na hora que você se apresentar diante dele, Ele fizer uma simples comparação. Ele comparar quanto tempo você investiu nos seus próprios interesses e quanto tempo você investiu no interesse do outro. Como será essa sua equação diante do Senhor? Como você ficará diante do Senhor quando Ele fizer essa comparação? O tempo que você investiu em você mesmo, nos seus interesses, no seu egoísmo e no tempo que você se dedicou a atender a necessidade do outro, ao serviço do Senhor. Reflita nessa noite, como está essa equação na sua vida? Porque ainda dá tempo de virar esse jogo. Ainda dá tempo de virar esse jogo, antes que você chegue lá nesse tribunal.
A última verdade que eu queria trazer é que não basta servir. É preciso servir a Deus de todo o nosso coração. 2 Crônicas 31, 20 e 21 diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus, ele trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Como você tem servido? Porque tem gente que para a obra do Senhor quer fazer de qualquer jeito. Quer fazer tudo improvisado. Sai de qualquer jeito, está certo. É como se fosse somente cumprir a obrigação. Queridos, nós aprendemos que para o Senhor tem que ser o melhor. Eu tenho que dar o melhor de mim. Isso não significa que eu tenho que ser o melhor cantor. Mas eu tenho que cantar da melhor forma que eu consigo. Sabe, queridos? De todo o coração. Isso significa que quando você vai realizar algo para o Senhor, você tem que se entregar totalmente àquilo que você está fazendo. De todo o coração. Como é que você sabe que você está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal é o entusiasmo com o qual você realiza a obra do Senhor. Tem gente que parece que quando vai fazer a obra de Deus, parece que está condenado à morte. Ó dia, ó azar, ó dor. Né? Mas aquele que coloca o seu coração no que está fazendo, ele faz com entusiasmo, vibrando, e consegue contagiar outras pessoas. Porque faz de todo o coração. Porque o Espírito Santo está movendo dentro dele o desejo de servir. E o salmista diz: servir ao Senhor com alegria. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom no que faz. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é muito improvável que você se destaque na realização daquela tarefa. Se você faz com desdém, com desprezo, com má vontade. Mas mais uma vez eu queria dizer a você: o Senhor conhece o meu e o seu coração. Ele sabe qual é a motivação pela qual eu estou realizando aquele serviço. É preciso servir ao Senhor com todo o nosso coração. Deus conhece as intenções dos nossos corações. Ministério não é somente para pastores. Todo crente regenerado, remido pelo sangue do Cordeiro, tem um ministério. Você tem um chamado específico de Deus para você, um chamado que tem a sua identidade, um chamado que não pode ser terceirizado, que não pode ser jogado para outro, é seu. O Senhor colocou isso como uma marca em você. É o seu ministério. Você já identificou qual ministério de Deus tem chamado para a sua vida? O Senhor confiou a você. E nós vimos que um dia nós vamos prestar contas. Se você realmente deseja ser usado por Deus, você deve entender uma verdade poderosa. Muitas vezes, uma experiência dolorosa pela qual você passou na sua vida, que você gostaria de esquecer, de não lembrar mais, ela vai ser o canal pelo qual você vai abençoar a vida de outras pessoas. Tem algo na minha vida de Núbia que eu gostaria de ter esquecido profundamente. Algo que marcou as nossas vidas. Mas Deus não tem deixado de esquecer.
porque tem colocado pessoas que hoje estão passando pelos mesmos problemas e nós temos tido a bênção de poder ajudar a essas pessoas, porque nós passamos por aquilo e nós temos a condição de ajudar. E quantas pessoas a gente tem ajudado nessa mesma área? Algo que nos machucou, algo que nos fez sofrer. Deus ensinou uma lição e hoje Deus está usando aquilo que eu sinceramente gostaria de ter esquecido, deixado para trás. Mas Deus tem usado para que outras pessoas sejam abençoadas. Então talvez algo que aconteceu na sua vida, uma experiência que lhe marcou e que não foi muito legal, e às vezes Deus vai usar isso. Vai lhe usar nesta área para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Se coloque à disposição, querido. Deixe Deus agir. Essas coisas elas podem ser o seu ministério. A Bíblia vai dizer: Ele nos conforta com todas as nossas aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, nós seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que nós recebemos do Senhor. O Senhor tem confortado o seu coração, para que você tenha a capacidade de confortar o coração de outras pessoas. Se coloque à disposição. Nós não podemos, queridos, perder de vista, para concluir, aquilo que nós começamos a abordar lá no início. Não podemos esquecer que você foi chamado para servir. Você foi chamado para servir a Deus e para servir ao próximo. Fazendo isso, você vai cumprir os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A segunda coisa, o novo homem regenerado, restaurado, recebeu o Senhor, recebeu o Espírito Santo, foi selado, nasce, brota no seu coração o desejo de servir. É o Espírito Santo que vai promover isso dentro de nós. Esse desejo, ele vai nos impulsionar ao serviço, ao próximo e a Deus. A presença do Espírito Santo em nós, ele vai fazer isso. Nós somos chamados para o serviço do Senhor, e Ele, quando nos chama, Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos dá sabedoria, Ele provê os meios por meio do Espírito Santo, Ele nos dá os dons e habilidades necessárias para que nós possamos exercer o nosso ministério. Não esqueça que você tem um ministério que tem a sua identidade, que tem o seu nome, dado pelo Senhor. Não invente desculpas. Não se esconda atrás de desculpas de que não tem tempo, de que não tem habilidade. Porque Ele provê tudo o que se faz necessário para que você cumpra o seu papel. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você temos a nossa função específica para que o corpo de Cristo ele possa ser saudável, ele possa se desenvolver. Cumpra a sua parte. Assuma a responsabilidade que o Senhor designou a você. Permaneça saudável e cumprindo a sua missão, recebida lá em Mateus 28, a grande comissão. O salmista vai nos ensinar a servir ao Senhor com alegria, com interesse, interesse de coração, com sinceridade, porque isso é agradável ao Senhor. De que forma você tem servido ao Senhor? Você tem colocado o seu coração no serviço? Você tem se dedicado ao serviço do Senhor? Você entendeu que há algo único dado por Deus a você, para você cumprir? O seu coração arde na direção do servir ao outro, do servir a Deus? Querido, se você não sente
esse ardor, esse anseio por servir, existe algo errado na sua relação com Deus. E ainda é tempo de buscar o conselho. Ainda há tempo de voltar aonde você caiu. De voltar aonde você deixou a sua responsabilidade. De pegar de volta. De dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Eu quero te adorar. Eu reconheço que eu sou teu, que tu é meu. Se coloque diante do Senhor essa noite. Analise a sua vida. Faça uma reflexão sobre como você tem sido no reino de Deus. Qual tem sido o seu papel? Você é só um espectador? Você é só alguém que quer ser servido? Você é só alguém que quer ser beneficiado, quer ser abençoado? Ou você é alguém que se coloca diante do Senhor para servir aonde Ele precisar, onde Ele mandar, onde Ele enviar? Seja você, irmão, canal de bênção na vida de outras pessoas. Se deixe usar pelo Espírito Santo de Deus, para que o ministério que Ele colocou na sua mão, ele não seja negligenciado, mas que ele seja cumprido com entusiasmo, com amor, com coração, com todo o seu ser. Reconheça que você precisa servir, porque nós fomos criados para servir a Deus, para adorar a Deus, para a glória de Deus. Querido, que o Senhor nos abençoe esta noite. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que essas palavras que foram trazidas essa noite, elas possam continuar reverberando nos seus ouvidos, no seu coração, na sua mente. E que isso se transforme em ações, que isso se transforme em serviço, que isso se transforme em rendição ao Senhor. Se renda ao Senhor nessa noite. Se coloca à disposição. Senhor, eis-me aqui. Eu queria lhe fazer um desafio. Se você sente no coração esse desejo de servir, e algo tem atrapalhado você no cumprimento desta missão, coloque isso diante de Deus nessa noite. Se você quer estar livre para servir, livre dos empecilhos, livre dos roubadores de tempo, livre das desculpas, livre da negligência, se coloque nessa noite agora diante do Senhor, para que Ele permita que você seja livre para servir, para que você possa colocar o seu coração a serviço do Senhor. Se você quer fazer essa entrega essa noite, fique de pé, eu quero orar por você. Se você quer consagrar essa vida ao serviço do Senhor, o Senhor vai lhe capacitar. O Senhor vai mover o seu coração. O Senhor vai derrubar todo o empecilho para que você esteja livre para servir com alegria, de todo o coração, assim como fez Ezequias. A palavra de Deus diz que ele fez tudo que era bom e certo, foi fiel diante do Senhor, o seu Deus, em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos. Ele buscou o seu Deus, ele trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Se coloque diante de Deus para que você faça como fez Ezequias. Pai, eis aqui a tua igreja. Eis aqui o teu povo, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco essa noite. Obrigado
porque nós entendemos a nossa necessidade de te servir. Nós entendemos a importância, Senhor, de nos colocarmos à tua disposição de todo o nosso coração, de entendermos, ó Deus, que nós fomos criados, chamados para servir. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para a necessidade de servir ao Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero agora colocar essas pessoas que ficaram de pé, meu Deus. Eu quero colocá-las no teu altar, Senhor. Honra, Deus, essa escolha, porque trata-se de escolha. Eles escolhem te servir melhor. Meu Deus, honra essa escolha. Que caiam por terra agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem impedido um perfeito servir. Pai, não permita, Deus, que os roubadores de tempo afastem, ó Deus, do teu serviço, mas que eles recebam do Senhor a habilidade e o dom necessário para cumprir o ministério que o Senhor tem preparado para cada um deles. Move-nos, Senhor, na tua direção. Fortalece-nos, ó Deus, que o nosso coração esteja cheio, radiante de entusiasmo em te servir, em realizar a tua obra, meu Deus. Que o Senhor possa dotá-lo dos dons necessários na área que o Senhor quer usá-los. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem propósito na vida de cada um deles. Eles não estão aqui por acaso. Eles não levantaram ao acaso. O teu Espírito Santo está falando nessa noite. Pai, fala com a tua igreja. Meu Deus, produz frutos. Que os frutos desses dias em Manaim, eles possam se perpetuar na vida da tua igreja, Senhor. E que a primeira igreja batista de Aracaju, ela jamais seja a mesma após esse retiro. Que o Senhor mova nos nossos corações um desejo ardente de te servir, de te adorar, de nos entregar de corpo, alma, de todo entendimento ao Senhor. Que todos nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, no nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.